Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliam nesses estudos e que cada um de nós possa refletir a respeito dos assuntos que iremos tratar na noite de hoje. E hoje, Revista Espírita, dando continuidade, estamos no primeiro ano, na revista de março de 1858. Nós vamos dar início com um texto de Kardec intitulado A Fatalidade e os Pressentimentos. Isso daqui são instruções dadas por São Luís a respeito desse assunto. Então, vamos começar a nossa leitura. A Fatalidade e os Pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Aí aqui Kardec escrevendo, né, que um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. Essa localidade aqui é a orla marítima, né? Ali, França e Bélgica, né? Seria França aqui e Bélgica, é uma região fronteira ali, né? Então, é essa orla marítima, quando a gente olha no mapa, você vai ver aqui, né? Então, ele fala que no último mês de setembro, uma embarcação fazendo uma travessia, né, de uma cidade para outra foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As outras 4, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Escreve esse correspondente para Kardec, né? Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável, e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram? Notai que, a meu respeito, é a sexta ou sétima vez que escapo de um perigo tão iminente e mais ou menos das mesmas circunstâncias. Sou levado realmente a crer que mão invisível me protege. O que fiz para merecer isso? Não sei bem. Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me vanglorio de valer mais do que os outros. Longe disso. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade parece desempenhar um grande papel em meu destino. Os espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Olha que interessante, né? Essa correspondência que Kardec recebe. E ele fica encucado, né? Ele fica querendo saber. E é engraçado como ele se julga, ele se julga tão pouco, né? Que ele fala que ele. Qual é o termo que ele usa aqui, né? Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me vanglorio de valer mais do que os outros. Então ele se compara, né, com esse eclesiástico e essa irmã de caridade, como quem diz assim: poxa, eu acho que eles valiam mais do que eu, né?
E por que que eu escapo cedo? Então, isso ficou batendo na cabecinha dele. Então, ele resolve escrever para a Revista Espírita e pede uma explicação, né? Se é possível obter uma explicação com respeito a esses fatos pelos espíritos. Isso daqui são trechos, né, da correspondência que Kardec publica para a gente ter a ideia, né? E aqui Kardec, então, vai falar que, conforme o desejo desse correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. Então, veja bem, né? Mais uma vez, a gente vendo as reuniões mediúnicas de Kardec tendo um fim instrutivo, porque ele recebe essa correspondência e, na hora de fazer a reunião mediúnica, ele vai fazer uma reunião mediúnica de instrução útil, né? E ele diz que esse espírito de São Luís sempre se comunica com eles de boa vontade, sempre que é visando uma instrução útil. E aí, então, Kardec, nessa reunião, ele invoca, melhor dizendo, São Luís, e aí ele vai, então, fazer as perguntas para esse espírito. Lembrando de que São Luís nós estamos falando. Nós estamos falando de Luís IX, né, ou Luís IX, rei de França, que se torna, mais tarde, né, um santo da igreja, por ter sido um homem, ele era um clérigo, né, ele era da igreja, e por ser considerado um homem bom. Como espírito, ele dá várias comunicações. Aliás, a maioria das comunicações que nós temos com o nome de São Luís é esse Luís IX, rei de França. Eu falo isso porque em outra oportunidade a gente também já falou sobre o outro Luís, né? Que número era o Luís que a gente falou? É o Luís 11, né? 11. Esse Luís aqui é o santo da igreja. Bem, aqui a gente começa com as perguntas que Kardec vai fazer, que ele quer saber sobre essa fatalidade, o que acontece. Então, Kardec vai elaborar algumas perguntas e ele começa aqui. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Resposta: quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Elegendo-a, estabelece uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Quando o homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente. Se de alguma sorte é o seu agente, agente do acidente, né? E caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio. Você vê que, de uma certa forma, o Kardec continua fazendo praticamente a mesma pergunta sobre dois espíritos, um bom e um mau atuando, né? Uhum. E aqui, no caso de acidente,
Resposta de São Luís. Os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mal, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda persiste. Ou seja, não é um espírito mal que foi criado mal e que vai ser eternamente mal. São Luís ainda tem o trabalho de explicar que subentendo, quando eu digo mal, né, um mal que nele ainda persiste, porque ele pode se modificar. Então, sobrevindo o espírito mal, pensas que igualmente escaparás a outro perigo e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem. Terceiro, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência de dor. Então, quando ele fala que nós mesmos escolhemos as nossas provas, né? Quando ele fala sobre, né, a fatalidade sendo um resultante do nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, sim, né? Porque foi você mesmo que escolheu a prova. Lembrando que a gente escolhe a prova, mas a gente vem com o esquecimento, para que a gente tenha, né, ao passar pelas provas, a gente tenha, né, através do esquecimento, o mérito de superar essa prova. Quarto, compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do Ocidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que o homem passa sobre ela. Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Resposta: quando o homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali. É um instinto de seu destino que o conduz a ela. Quem faz a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá, de preferência, à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam, e o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras e o produzem insensivelmente. 6.
Porque o Kardec está explorando aqui, né? Ele quer saber se o espírito está agindo, né? Então, ele está falando que com relação às causas materiais, as causas vão ser naturais. A ferrugem, a água que pode deslocar as rochas que seguram a ponte, enfim, né? Agora, o espírito ele pode intuir aquele homem que passa por ali. Sexto, tomemos um outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim, a bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desfiado o projétil? Então, aqui já não é mais a matéria, a destruição da matéria, né? Aqui é um homem mal intencionado que atira nele. E ele está perguntando se o espírito bondoso desvia o projétil. Ele fala, não. Podem os espíritos advertir diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: vá embora, retorna para tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, pensando melhor, diz a si mesma: o que eu vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá. Sem dúvida é efeito da minha imaginação. Então continua seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba, inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? Resposta: a voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. E aí o Kardec vai falar, né? Que entendeis por voz do instinto? Entendo que, antes de encarnar, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Aí aqui tem uma nota de Kardec que ele fala: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Esse artigo me fez lembrar os acidentes aéreos, que a pessoa pega e chega atrasada e perde o voo. E daí tem um acidente e morre todo mundo do avião. É bem parecido, certo? É um sentimento que a pessoa tem. E, na verdade, os espíritos podem intuir para o bem ou para o mal, mas simplesmente intuir sem interferir no seu livre-arbítrio. É essa a conclusão que eu tiro. Aqui também a gente lembra do estudo que a gente fez sobre inteligência e instinto, né? A gente lembra também da providência de Deus. Até a Nilce contou a história, né? Do netinho dela que resolveu voltar quando estava caminhando e o galho caiu, né? Então lembra muito da providência de Deus, né? E quando a gente vai estudar aquela parte do instinto, né? Na revista, no Livro dos Espíritos, ele tem uma teoria e ele abre uma outra hipótese na Gênese, lembra? E a outra hipótese sobre instinto é que, na verdade, o instinto seja sempre um espírito que está ali te intuindo, né? Não necessariamente um aspecto característico de todos, né? Mas sim um espírito agindo ali.
E, aliás, isso é só uma hipótese, né? Que Kardec abre, né? Ele até usa aquela frase, né, que a gente costuma brincar, né? Que Deus tem um anjo, né, para proteger, né? Como é que ele fala? Os bêbados, as crianças, né? E os necessitados lá. Ele usa três termos lá, né? Uma coisa também que a gente precisa observar, né? Ele recebeu essa carta, essa correspondência, e ele vai perguntar para São Luís. Então, o que que a gente pressupõe? A gente pressupõe que ele vai fazer isso numa reunião mediúnica. Então, ele faz uma invocação do espírito, e esse espírito São Luís, ele sempre está pronto para responder quando ele acha que as instruções são instruções úteis, né, que ele possa dar, né? Então, ele vem em socorro do Kardec, como ele fez aqui. Então, aí aqui fica muito claro também, né, sobre as evocações que se faziam e qual era o propósito da reunião mediúnica. Nesse próximo artigo, a gente vai continuar abordando esse assunto sobre evocações, né? Ele fala que a utilidade de certas evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade, e, em consequência, de iniciar-nos melhor do que os outros em certas coisas. Daí não se segue que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade. Longe disso. O observador aude nela diversas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Interessante. Quem só o tivesse visto sob uma face, conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a de seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal forma acima de nós que nos assustamos com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses, que nos permitam a expressão, tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, porque nos toca de mais perto. Aprendendo com eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real é conhecida, com suas virtudes e defeitos, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e neles aurimos um ensino moral, tanto mais proveitoso quanto mais íntimas relações entre eles e nós. Colocamos-nos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós do que no daquele que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Então, quando ele fala aqui, né? Utilidade de certas evocações. Então, lógico, se você está falando com um espírito superior, a gente vai
tem uma comunicação mais culta, mais completa, mais complexa. Mas ele fala que a gente pode aprender muito com esses espíritos vulgares. E até pela proximidade deles conosco, né, a gente tem muita coisa para se beneficiar dessas experiências, né? Essas comunicações têm outra vantagem: constatar a identidade dos espíritos de maneira mais precisa. Quando nos diz um espírito ter sido Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porquanto não traz consigo um certificado de autenticidade. Podemos ver em suas palavras se desmente ou não a origem que ele se atribui. Julgamos-lo espírito elevado, estudo. Em verdade, tenha sido Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se nos manifesta, apresentam-se mil circunstâncias de detalhes íntimos nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida. De algum modo, adquire-se a prova material. Pensemos, pois, que nos agradecerão se fizermos de vez em quando alguma dessas evocações íntimas. É um romance de costumes da vida espírita sem ficção. Não é muito interessante isso aqui? Porque o que Kardec está falando? Como é que a gente pode atestar se é Sócrates ou se é Platão? Como é que a gente vai saber se realmente são eles? A gente vai saber pela comunicação. A comunicação tem que ser elevada exatamente porque são espíritos elevados. Mas, em verdade, se tenha sido realmente Sócrates ou Platão, pouco importa. Importa a instrução que a gente está recebendo. Então, quando Kardec coloca esse título, Utilidade de certas evocações particulares, é nos chamando a atenção que, para muitos casos, a gente pode fazer o quê? Uma evocação de espíritos familiares. Ele coloca, quando o espírito de nossos parentes, amigos, aqueles que conhecemos, quando eles se manifestam, eles vão apresentar mil circunstâncias e detalhes íntimos que nós vamos poder identificá-los. E aí a gente tem a prova material de que estamos falando com ele. Pensamos, pois, que nos agradecerão se fizermos de vez em quando alguma dessas evocações íntimas. É o romance de costumes da vida espírita sem ficção. Bem, eu não sei sinceramente o que foi que mudou do século XIX para o nosso século, a ponto de que espíritos como André Luiz ele vai falar, ou o próprio Emmanuel, quando eles falam que não se deve fazer evocação. E no livro Desobsessão, André Luiz ele desaconselha, né? Fala para não se fazer a comunicação. E o Chico repetiu isso ah, cansativamente, exaustivamente. O Chico repetiu que o telefone só toca de lá para cá. Eu entendo essa frase do Chico como: ah, eu quero falar com minha avó, com minha mãe, com meu tio, com meu gato, com meu parente. Eu entendo quando o Chico falava que o telefone só toca de lá para cá, da seguinte forma: o espírito ele pode se comunicar ou não, vai depender da condição dele. E se ele quiser também, porque ele tem livre-arbítrio. Você pode evocar, mas não significa que ele vá responder a sua evocação. Certo? Não, mas era a minha mãe, era uma pessoa que eu tenho certeza que viria. Por que que ela não veio?
a condição desse espírito. E não quer dizer condição ruim, pode ser uma condição boa ou ruim, né? Ele pode não vir porque ele está numa situação que ele não tem condições de vir, mesmo que ele quisesse. Ou ele pode estar ocupado e não vai querer vir, entendeu? Então, eu entendo quando eu ouço essa frase, que o telefone só toca de lá para cá, dessa forma. Agora, falar que o telefone só toca de lá para cá porque nós não devemos fazer a evocação é um equívoco. Porque quando Kardec vai escrever no Céu e Inferno que o Espiritismo matou a morte, né? Ele não fala dessa forma, mas ele quer dizer que o Espiritismo estabelece a relação dos nossos entes queridos, mesmo com a morte do corpo físico. Agora, restabelece essa comunicação como? Se você não é evocado. A doutrina espírita é consoladora, porque você vê que aquele que você amou não está morto, ele pode se comunicar. Como se você não evoca? Não é? Então, quando a gente lê esse artigo aqui, a gente vê que realmente o Kardec era uma prática das evocações. Para a gente não se estender muito, mas para a gente lembrar de mais uma coisa. Livro dos Médiuns. Você vai lá no capítulo de evocações. Deve-se evocar um espírito? Qual é a resposta que é dada ali? Sim, porque se você não evoca, vai vir qualquer um. Ele usa até um exemplo. Ele usa esse exemplo no livro dos médiuns. É como se fosse uma tribuna da qual o púlpito está aberto para qualquer um falar. Então qualquer um pode subir lá e falar o que bem entender. É isso que ele está, inclusive ele dá esse exemplo no livro dos médiuns, né? Agora, nós precisamos voltar a estudar Kardec, entender qual é o propósito da reunião mediúnica. Ela não tem só um caráter desobsessivo, mas ela tem um caráter, acima de tudo, instrutivo. Você pode auxiliar espíritos que estão de uma certa forma sofrendo, ou você pode ter casos de obsessões, de vinganças, né, de espíritos que estão obsediando pessoas. Isso também faz parte. Mas a reunião mediúnica, o caráter dela, ela não tem um caráter fixo. Ela não é um caráter só desobsessivo ou só instrutivo. Não, ela é tudo ao mesmo tempo junto, né? Porque toda reunião, no final, você pode fazer as perguntas para o espírito. E não só pode, como deve, como ele coloca aqui, né? Pensamos, pois, que nos agradecerão se fizermos de vez em quando alguma dessas evocações íntimas. Quem que agradecerão? Parentes, amigos, aquele que nós amamos. O que a gente não pode é ficar prometendo, né? Como a gente vê, né? Nas casas dos espíritos aí, casas espiritualistas, melhor falando, né? Aquelas cartas consoladoras, né? De venha na reunião de tal dia, deixe o nome do seu familiar, aí ele escreve aquelas cartas. E a gente viu muita gente enganando, muitos médios enganando as pessoas, né? Não é disso que a gente está falando. Você também não vai colocar uma placa no centro espírita, olha, venha conversar com sua mãe que morreu, né? Não. Tudo tem um caráter respeitoso, mas. E outra, né? Se a gente tivesse seguido os conselhos de Kardec, a gente não teria casas espíritas como igrejas na rua, né? Porque essas reuniões eram familiares. Então, quem que você evoca? Você vai evocar a mãe do vizinho? Não, você vai evocar os seus parentes, porque a reunião é familiar. Então, entende? É outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, que ele está falando aqui de reuniões familiares. Ele não está falando de uma casa espírita que atende mais de 1.000 pessoas por semana,
e que elas vão lá atrás de comunicação com o parente. Não é esse o caráter da doutrina espírita. O caráter da doutrina espírita eram reuniões familiares, onde as pessoas ali vão evocar os seus entes queridos. Posso dar um pitaco? Na verdade, eu acho que uma evocação ocorre dos dois sentidos, ou seja, ao mesmo tempo que os encarnados acabam aprendendo com qualquer comunicação, certo? A, ao mesmo tempo, se faz uma terapia para o espírito, porque o espírito que está, digamos, perturbado, coisa parecida, na hora que ele fala, é como se fosse uma terapia. É a psicologia agindo, a psicologia espiritual. Então, eu acho que ocorre dos dois sentidos: o aprendizado dos encarnados e, ao mesmo tempo, o tratamento psicológico dos desencarnados, do espírito perturbado, não do espírito superior. É isso. Porque aqui a gente está falando das duas coisas, né? A gente está falando de você travar uma comunicação com um espírito que não é familiar, mas um espírito que está ali necessitado, ou um caso de obsessão, alguma coisa assim, que aí você vai trabalhar o psicológico dele. Esse é um caso. Uhum. Mas a ênfase que eu estava dando aqui é para evocação de espíritos familiares, coisa que não se faz, né? Coisa que não se faz mais hoje, né? Pelo menos a grande maioria dos grupos, né? Porque tem grupo que está fazendo isso, né? Tem grupo que está fazendo evocação, né? E tem uma diferença que a gente sempre lembra, né? Evocar, né? Você está trazendo a você, através da memória, né? Um espírito, né? Chamando por ele alguém que você conhece. E invocar é quando você invoca um espírito para te dar instrução. Seria mais ou menos essa a diferença, né? Invocar é um pedido de auxílio, né? Um pedido de instrução. E aí a vocação é para espíritos que você quer, né, chamar a si. Agora, você poderia. No movimento espírita, quase não se usa a palavra invocar, mas sim evocar, né? Por quê? Eu acho que o primeiro ponto é a ignorância do termo, da diferença do termo. Como eu coloquei, evocar é uma coisa, invocar é outra. Evocar, por exemplo, você vai evocar uma ideia. Evocar é você chamar alguém ao teu encontro, um espírito até você. Vamos fazer a evocação do assassino Lemarri, que é o próximo artigo, né? Vamos evocar a Joana d'Arc, vamos evocar né, um espírito e tal. Porque você quer travar um diálogo com ele, então você está evocando, trazendo a imagem dele, né? Agora, invocar é quando você vai pedir um auxílio, uma instrução. Então, eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas não sabem a diferença entre evocar e invocar. Tanto é que elas falam invocar, evocar e misturam como se fosse a mesma coisa e não é. Segundo ponto, mesmo que elas soubessem essas diferenças, elas nunca iriam usar invocar, porque elas nunca invocam, né? E olha, e se bobear, não usaria nenhuma nem outra. Por quê? Porque nem evoca e nem invoca, né? Eu lembro logo quando eu comecei, primeira vez que eu participei de reunião mediúnica, a pessoa virou para mim e falou assim, que me dando umas dicas, né, de como dialogar. E aí ele fala assim, que muitas vezes para comover um espírito, você fala assim, olha, tem um espírito que muito te ama, olha, a tua mãe está aqui do teu lado, para comover o cara, sabe? Olha só, tudo isso eram dicas, né? De como engabelar praticamente um espírito, né? Ou seja, você imagina que reunião mediúnica que a gente se meteu também, né?
Então a gente viu muita coisa. Manual, apostila. Nós mesmos chegamos a imprimir uma apostila. Logo quando a gente começou, eu nem sabia o que era reunião mediúnica, como fazia. Assim, eu tinha a teoria, mas quando eu fui para a prática, eu vi um monte de coisa. Mas é tipo assim, né? Quem sou eu para dar pitaco? Porque eu achava que todo mundo era experiente, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu obedecia tudo que o pessoal falava. Eles falavam assim: ah, fala isso, fala aquilo. Eu não sabia, eu ia falando, né? E olha, e olha que eu relutei para participar dessa reunião. Porque eu falava que não me sentia preparado. Como é que eu vou conversar com os espíritos se eu não tenho preparo? Mas não é porque você tem o dom da palavra, você tem que fazer. Enfim, mas olha, eu posso te falar que hoje, eu posso te falar que foi muito gratificante, né? Com toda essa maluquice, a gente aprendeu muita coisa, né? E quando a gente olha para trás, agora com mais experiência, a gente via muito animismo, sabe? É, muita fascinação, tinha, tinha mãe querendo que a filha fosse médium, aí levava, olha, minha filha vê, a minha não sei o quê, né? Então, a gente vê, hoje olhando com calma, a gente vê realmente como... E não mudou nada, não mudou nada. Graças a Deus, nós mudamos. Mas essas coisas que eu estou te narrando continuam aí, continuam até hoje. Cada um tem o seu caminho. Por falta de aviso e por falta de convite para estudo, não faltou. Nós passamos anos das nossas atividades aqui tentando reunir esses grupos, trocar ideias. Então, quer dizer, as pessoas não querem estudar, entendeu? Elas querem aquela coisa, água com açúcar, né? Mas eu falo essas coisas que aconteceram com a gente, mas eu não falo como crítica, não. Eu falo até com uma certa nostalgia, sabe? Do que a gente passou nessas reuniões, né? E a gente vê o que faltava para a gente. Estudo, né? Então, a hora que a gente falou, não, tá estranho isso, né? A pessoa fala que é médium, que não sei o quê, mas será que está vendo mesmo? Ou se está vendo, será que não tem... Aí a gente começa a estudar, né? Mas voltando aqui para o ponto, né? A gente vai vendo... Porque, olha, não está escrito aqui. Nossa reunião mediúnica iniciou e a gente fez essa comunicação de instrução. Não está escrito aqui. Mas quando ele traz esse caso aqui, quando ele traz né, não, o anterior, quando ele traz aqui a fatalidade dos pressentimentos, você deduz que se alguém escreveu para Kardec, o Kardec ele vai para São Luís e pergunta, o que que você imagina que ele pegou o telefone e ligou para São Luís? Não, né? Você imagina ele, então, na Sociedade de Estudos Parisiense, reunido, né, com a equipe mediúnica ali, aí ele vai trazer a ata da reunião e ele traz esse caso. Vamos invocar São Luís. Invoca-se São Luís. Então, quando você lê esse artigo, se você tivesse fazendo a leitura nas entrelinhas, você começa a entender como era a reunião no tempo de Kardec. É isso que as pessoas não conseguem extrair desses textos. Acham que só são histórias para boi dormir, que é só história de fantasma, que é só história disso, daquilo, e não é, né? Então a gente tem que saber fazer a leitura desses textos. Porque aqui ele está falando como é feita uma reunião mediúnica. E é interessante que logo em seguida ele coloca esse outro texto, utilidade de certas evocações particulares. Ou seja, certas evocações particulares. Que certas evocações? Como a gente falou,
né? De parentes, de amigos, porque ele começa o texto, inclusive, né? Ó, as comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados, dos que animaram grandes personagens, são preciosos pelo alto ensinamento. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição, etc. e tal, né? Mas eles falam que a gente não tem uma prova material. E, na verdade, a gente vai saber que são eles pela comunicação que eles vão dar. Agora, ter certeza absoluta a gente não tem, porque pode ser qualquer espírito que esteja no mesmo patamar evolutivo que ele. Então, quando ele fala a utilidade de certas evocações, ele está falando de espíritos que estão mais próximos de nós. Esses podem dar provas, porque tiveram uma relação conosco, né? E aí a gente volta, já para encerrar, né? Para a gente falar um pouquinho desse próximo artigo aqui, né? Aí que entra a história da doutrina espírita ser realmente consoladora. Muito interessante. Essa Hum, vida é cheia de coincidências, certo? Ontem eu hum, estava lendo um texto dizendo exatamente que os centros espíritas, que na verdade não utilizam a filosofia, o conhecimento de Kardec, certo? Não, só usam o termo espírita, mas o que eles praticam é mediunismo, que é uma coisa muito antiga, muito no começo dos tempos. E, na verdade, só utilizam o termo espírita para propaganda, digamos assim. Eu estava lendo isso. Bem, então eu agradeço pelo estudo de hoje, pelas reflexões. Vamos ficar com esses dois artigos, que eles são muito profundos, né? Para a gente refletir e ler as entrelinhas. Como eu falei, a gente percebe nesses artigos de Kardec, inclusive, como eram feitas as suas próprias reuniões mediúnicas. O próximo capítulo que a gente vai estudar, capítulo não, o próximo artigo da Revista Espírita de março de 1858, que a gente vai estudar, é a parte de conversas familiares de além-túmulo. Quando Kardec ele traz é, essas conversas familiares que ele tem, né? É como se fosse, como é que a gente fala nesses periódicos que tem sessões, né? Que tem aquelas sessões. Então, digamos assim, que quando ele tem essas sessões que vão tratar de conversas familiares de além-túmulo, né? Isso ele tem praticamente todas as revistas espíritas, ele tem essa sessão que ele vai tratar dessas conversas familiares. E essa comunicação que a gente vai ler no próximo estudo é muito interessante, porque é do assassino Lemarri, perdão, Lemarri é aquele outro cara, né? O assassino Lemer, e também o próximo artigo é da a Rainha de Alude. Tanto essa conversa do assassino Lemer, como da rainha, que é o próximo, eles foram escritos aqui, primeiramente na Revista Espírita, e depois eles foram colocados nas comunicações no Céu e Inferno, na segunda parte, exemplo. Na, no Céu e Inferno, a comunicação é mais resumida, mas ela não perde o seu conteúdo, né? Não perde a sua essência. Aqui é um pouco mais extenso, então a gente vai ter a oportunidade de ler na íntegra todo o processo do diálogo que Kardec trava com ele, né? Conversa familiar de além-túmulo, o assassino Lemer, condenado à pena última ou pena máxima, né, pelo júri de Argen,
e executado a 31 de dezembro de 1857. Ele dá essa comunicação em janeiro de 58, e Kardec publica como exemplo no céu e no inferno, porque ali nós temos todos os tipos de espíritos, desde os mais inferiores até os mais elevados, né? E lá nós temos esse relato também, né? É na seção, no capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Céu e Inferno, a gente tem uma versão mais reduzida, né? Aqui. E o outro artigo a seguir é A Rainha de Old, né? E a gente vai tentar abordar esses dois artigos no estudo que vem. Eu peço que vocês leiam, é bem interessante, e a gente se prepara então para o nosso próximo estudo. Então vamos encerrando o estudo de hoje, agradecendo a todos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões. Então, ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até o próximo.